O que é arte digital? Professora doutora Gisele Beigelman. A confusão mais frequente no campo de arte digital, na verdade, não é uma, tem algumas que são recorrentes. A primeira é pressupor que qualquer coisa feita com meios digitais virará arte automaticamente, ou essa ideia de que hoje todos serão artistas e o mundo ficará muito chato porque todos serão artistas, todos serão jornalistas, todos serão tudo. Isso é uma confusão recorrente. A segunda é tratar como algo, e talvez essa seja a questão mais perigosa, a arte digital como um campo à parte do contexto da arte. Na verdade, o que está em questão é a arte contemporânea e a diversidade das suas formas de expressão. E essa talvez seja a confusão mais perigosa, pensar que a arte digital fica fora do campo da arte. A arte digital só pode ser compreendida no âmbito da arte contemporânea. A dicotomia entre real e virtual foi uma questão recorrente nas reflexões teóricas e críticas dos anos 80 e 90. As redes se tornaram tão onipresentes no cotidiano e a cultura digital atravessa, ou o processo de digitalização da cultura atravessa todas as instâncias das nossas atividades. Isso tem feito com que essa dicotomia, que até um momento foi bastante válida, se torne uma espécie de anacronismo do século XX. O virtual hoje, cada vez mais, é uma dimensão do real e difícil de pensar qual é a instância da realidade que não é mediada hoje em dia pelos meios digitais e pelas redes em suas mais diversas manifestações. Então, não sei se cabe ainda discutir uma narrativa virtual em relação a uma narrativa real. O que se tem é um processo avassalador e irreversível de digitalização da cultura em todas as suas instâncias. Um dos atributos mais presentes na produção com mídias digitais, especificamente aí na área da arte, é a efemeridade das obras, muitas vezes porque são obras construídas para se darem só dentro de um processo de interação particular e, portanto, não há como repetir duas vezes ou encapsular uma ação que só é possível no tempo e entre homens e máquinas. A necessidade da troca dos equipamentos e uma necessidade também de produtos e softwares mais bem acabados e que vão respondendo às novas necessidades que emergem no contexto aí desse processo irreversível de digitalização da cultura. Esse ruído entre novas perspectivas e novos formatos da criação artística, por um lado,
e, por outro, o confronto com a descartabilidade da indústria, dos produtos, seja naquilo que eles respondem à lógica industrial, seja aquilo que eles respondem à demanda por equipamentos cada vez melhores, são os ângulos que permitem discutir as particularidades do que é o efêmero no âmbito da arte digital e que talvez criem algumas categorias específicas em relação a outros formatos de arte. No limite, qualquer ato cultural tende a ser interativo. Ler um livro é um ato interativo. Ir ao cinema, assistir um filme é um ato interativo. Então, o que seria de tão particular no âmbito da cultura digital no que diz respeito à interatividade? A interatividade que se faz mediada hoje não pelos meios digitais propriamente ditos, mas pelas redes, coloca a interação numa escala jamais pensada. Não só porque ela é global, mas porque ela é deslocalizada e ela pode implicar a interação já não mais de um para um, e sim de um para milhares e de milhares em relação a outros milhares. Então, desse ponto de vista, falar em interatividade hoje é colocar em discussão categorias que nem poderiam ser discutidas até meados do século XX, porque simplesmente não haviam meios tecnológicos e experiências informacionais que viabilizassem os processos que hoje nós denominamos como interativos. Dois artistas bastante emblemáticos do que se chama hoje de web art, ou net art, ou arte da internet, estão nessa exposição. O caso do Jonathan Harris e o caso do Marc Napier, que criam obras que tensionam a experiência da internet, repensando as suas trajetórias, e são possíveis só numa época em que as redes existem. Uma estética que só é possível no âmbito do fluxo dos dados, da transmissão de informação, do desempacotamento, do carregamento das informações no computador, ou no terminal, ou no celular. A obra só é validada, só pode ser chamada de obra ou arte da internet no momento em que ela é validada ou reautenticada pela experiência da rede. Os exemplos aí da obra como um todo, não só os projetos que estão nessa exposição, tanto do Jonathan Harris como do Marc Napier, são absolutamente contundentes e emblemáticos dessa nova situação. Para o artista em si, que lida com os meios digitais, a situação vem se configurando de uma maneira muito curiosa e bastante desafiadora. Até alguns anos atrás, era possível você diferenciar o acesso que determinados personagens tinham a um determinado repertório tecnológico, técnico e de equipamentos, e que hoje em dia são os mesmos, né? Não são muito diferentes dos recursos que outras pessoas usam para suas atividades cotidianas. O mais relevante nessa discussão é, primeiro, essa transversalização do acesso, de fato,
indica a emergência aí de uma era da criatividade distribuída, e isso é muito interessante. Isso se tornou uma das questões essenciais na diferenciação entre os processos que podem, de fato, ser pensados no âmbito da arte e os processos que só podem ser pensados nos horizontes do cotidiano ou de outras atividades relacionadas às ciências, às humanidades, enfim, a produção de saber em geral. Eu chamaria a atenção para 3 tendências no horizonte da criação artística, os projetos que têm conseguido lidar com os novos formatos de imagem, muito mais do que imagens 3D para serem vistas na tela, as imagens realmente tocáveis, imagens vestíveis, imagens de uma dimensão do fora da tela, projetos que estão lidando com experiências de realidade aumentada, que talvez carregue até no seu próprio nome, definição, essa ideia do anacronismo, de pensar o real em oposição ao virtual. E, em terceiro lugar, e não por uma questão de hierarquia, mas só porque ficou por último, as obras que têm tensionado e usado de uma maneira crítica e criativa muito particular as especificidades da Web 2.0 e todas as suas dimensões de compartilhamento. Para mim, essas 3 tendências são as que, no momento daqui e agora, são as que estão valendo. Entrevista concedida para a 2ª Mostra 3M de Arte Digital, na Galeria Marta Traba, Fundação Memorial da América Latina, em São Paulo. Evento realizado de 3 de setembro a 2 de outubro de 2011. Vídeo disponível no YouTube por Flávio Marques. Sobre licença de atribuição. Creative Commons. Reutilização permitida.